Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana, a gente tá aqui pra gravar mais um MD Ensino Cast. E hoje eu tô com um convidado que tava com muita saudade de vir aqui, que já começa a reclamar quando ele não vem. E aí fica choramingando pelos cantos, fica triste. Eu falo, não, vamos lá, Gabriel, vamos lá. Porque senão ele fica extremamente enciumado, entendeu? Vendo, Luiz, eu fico perguntando se ela apresenta todo mundo aqui assim, cara. Acho que ela apresentou assim, agora quem tá aqui é o Rodrigo, neurologista, não sei da onde, não sei o quê. E comigo ele veio porque ele tá enciumado, tá chorando, é o que tem. Então vem, Gabriel. Obrigado, Ju, obrigado pela introdução. Foi maravilhoso, né? Eu, de qualquer maneira, estou feliz pra caramba de estar aqui com vocês, com você, Ju, com o Luiz, que tá mais com energia bacana, com esse cavanhaque maravilhoso. Depois vai até botar uma foto dele aqui na hora do podcast. E uma foto dele. Eu não sei se a gente já apresentou o Luiz. Ele é tipo aquele. Não, o Luiz tem podcast do Luiz, minha filha. É verdade, é verdade. Ah, tá vendo, Luiz? Por isso você tem que dar moral, não tem que dar moral pra ela, não. Ela assistiu, ela não dá audiência. Ela dá audiência pro canal dela mesma, ela não dá, tá vendo? É verdade, lembrei. Ela era europeia, né? Aí ela esqueceu de nós. Não, eles ficam falando de usar iPhone, eu quero saber lá de usar iPhone. Não gosto de iPhone. Tá. Agora você mostrou que você viu o vídeo. Parabéns, hein? Parabéns. Vamos lá. E hoje, Gabriel, a gente vai falar de um tema, assim, que acho que é primordial e que todo mundo ou passou por alguma situação ou vai passar, que é como não ter medo de dar plantão. Uau. E eu acho que pra quem, por exemplo, tá formando agora ou vai formar, seja aí até daqui a anos, assim, já começa a pensar, porque esse momento vai acontecer. Vai acontecer de alguma forma. Pode ser que você vá direto pra uma residência, enfim, mas normalmente o caminho natural é a gente começar dando plantão. E já quem passou, normalmente já tem alguma história pra contar, algum aperto. A gente já teve um podcast aqui, como foi o meu primeiro plantão. Verdade. Os meninos, os meninos foi contaram. legal, eu não vi foi ainda. Muito legal, foi muito... Aí, ó. Pô, mas saiu semana passada, pô, não vi ainda. Aí, Eu trabalho pra você, quebra, né? pra você ficar gravando aqui o dia inteiro, eu trabalho, né? E os meninos contaram histórias muito legais e demos alguns insights, Aliás, tá algumas bombando, inclusive, esse podcast. orientações, até pra evitar a galera de não passar pelos mesmos problemas. E aí, a gente trouxe o tema que é como não ter medo de dar plantão. Legal. Tem gente que evita pegar plantão, tem plantão aí que oferece até valores mais altos. Eu sempre falo, desconfie desses valores altos. Mas que evitam, às vezes, pegar um plantão, né, para ganhar um pouquinho mais, porque tem medo de enfrentar a situação, ou às vezes não tem preparação o suficiente, né? Para estar ali, prefere não pegar esse plantão. E aí eu vim aqui hoje debater esse tema com você. Tá. Você quer fazer uma pergunta especificamente? Não, Eu posso pode falar, que eu sei que você tá querendo falar. Ô, Ju, primeiro assim, eu acho que talvez esse seja um dos temas mais importantes que a gente já gravou aqui. Porque isso implica em tudo, tá? Isso tem implicância na questão psicológica do profissional, do médico, né? Hoje a gente fala muito em burnout e eu tenho certeza que a insegurança, o medo tem impacto nesse burnout. Até porque, muitas vezes, por insegurança e medo, você se submete a um ambiente que você julga ser mais seguro e talvez não seja, ou até mesmo um ambiente mais, por exemplo, porta, que você atende, é muito cansativo, exaustivo, e não consegue pegar um plantão melhor, assim, um lugar que tenha mais, por ser mais complexo, tem um pouco mais de qualidade, e acaba que isso gera um estresse do burnout. Então, tem uma questão muito psicológica, tem uma questão financeira forte, porque para você prosperar em qualquer área da sua vida, é muito importante que você se sinta minimamente tranquilo, que aquilo não seja algo desgastante emocional para você. Então, como que se você tem medo de fazer plantão, e principalmente no início da carreira, mas ao longo da carreira da maioria dos médicos, ele vai fazer plantão, como que você consegue ganhar mais dinheiro, prosperar, se você está inseguro para fazer mais plantão? Na minha opinião, tem uma questão também de carreira mesmo, de expectativa. Todo médico que se forma, ele quer, de uma maneira geral, crescer na sua carreira. E se você está travado por uma insegurança, por um medo, você não consegue fazer isso. E aí, daqui a pouco, você está frustrado. E frustrado, você não prospera, não estuda, não ganha mais, não faz melhor para o seu paciente, senta numa bola de neve, e daqui a pouco a gente está vivendo aí o que muitos médicos estão vivendo, e a gente volta na história do burnout, ou até do abandono da carreira.
Claro que existem outros motivos para tudo isso, para o burnout, para o abandono da carreira. Mas, na minha opinião, muito disso pode ter início lá nesse comecinho, que tenho medo de trabalhar. Afinal de contas, diferente de qualquer outra carreira, ou da maioria das carreiras, a medicina, ela expõe a pessoa extremamente inexperiente, que acabou de formar, ou que está próximo ali, logo que se formou, a um ambiente nível hard. Quando você se forma em advocacia, você vai para um escritório, você vai ser trainee, você vai ser júnior, depois você vai avançando. Você forma em engenharia, dificilmente você é o cara responsável por assinar o prédio. E medicina não. Você se forma e vai dar um plantão e você é o cara responsável por cuidar da vida, da morte, da dor, do sofrimento, das expectativas daquele paciente. Então, sem sombra de dúvidas que este é um tema extremamente relevante e muito singular da área médica. Porque a gente forma e vai fazer plantão e a gente deveria, inclusive até diria mais, deveríamos ter medo de fazer esse plantão, principalmente nesse começo. Eu já vou engatar com outra questão, mas fez sentido o que eu falei? Fez demais. Porque senão eu já vou emendar muita outra coisa. Você quer falar alguma coisa? Não, eu fazendo... Pode continuar. Você tá indo muito bem. Tá. Então, dito tudo isso que eu acabei de dizer, eu costumo falar muito frequentemente que, na minha opinião, você nunca vai deixar de ter medo de fazer plantão, ou nunca deveria deixar de ter medo de fazer plantão. Eu, até hoje, não faço tantos plantões, aliás, não tenho feito plantões de forma corriqueira, mas até hoje eu tenho medo de dar plantão. Até hoje, por exemplo, eu vou dar uma aula ao vivo, eu tenho medo de dar uma aula ao vivo. Por quê? Porque, na minha opinião, a responsabilidade médica de dar um plantão, a responsabilidade médica de ser professor, de dar a melhor entrega, de orientar, indicar, conduzir um aluno, né, usando isso como exemplo, ela é muito grande. E ela me causa medo, assim. Ela me causa aquela sensação de, putz, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou entregar o que eu preciso? Será que eu vou fazer melhor para o paciente? Então, medo, na minha opinião, não é o que a gente tem que buscar. A ausência do medo não é o que a gente tem que buscar. Só que existe uma confusão. Na minha opinião, o que a gente tem que buscar é a segurança. E, novamente, a segurança não tem a ver com o medo. Não tem, ou pelo menos não diretamente com o medo. Quando você tem medo, você trava, e se você não adquire a segurança, aquele medo não te deixa fazer mais coisas. Então, o meu filho, por exemplo, só para deixar mais claro isso que eu tô falando, o meu filho, ele tem medo de dormir à noite no quarto dele. Como que a gente tem conseguido vencer esse medo dele? Ele continua tendo medo toda noite que ele vai pro quarto dele. E eu deito com ele e tudo. Só que eu entendi que o que ele tinha era uma insegurança que, por ter um medo de ter alguma coisa lá, de ter alguma coisa, ele tinha muito inseguro de ficar no quarto dele. Então eu tô criando artimanhas para que ele tenha segurança de que o quarto dele não tem nada de errado. E controle esse medo e conviva com esse medo e faça com que esse medo não seja algo que o trave. Mas eu tô vencendo o medo dele? Não sei se eu tô vencendo, mas eu certamente tô vencendo a insegurança. Então, por que eu tô falando isso, assim, fiz essa analogia? Porque quando a gente tá, principalmente no começo da nossa carreira, dificilmente você não vai conseguir não ter medo. Na minha opinião, acho que você nunca vai deixar de ter medo. Só que você precisa buscar resolver a sua insegurança. E a insegurança é legal, porque a insegurança não é um sentimento tão abstrato assim. A insegurança, você resolve ela com ferramentas, com habilidades, existe substância para poder resolver a insegurança. Você está dentro de um avião. Você tem medo de voar de avião, mas você entra lá dentro. A sua insegurança é que o avião caia. Se eu virar para você e falar que tem um paraquedas fora do avião, que se o avião cair você não vai morrer, concorda que você pode até continuar tendo medo, mas você está seguro agora, se sente completamente seguro. O que eu não sinto seguro é de colocar aquele cintinho. Aquele cintinho não me dá absolutamente nenhuma segurança. Concorda? E aí que tá. Por que essa analogia é tão interessante? Porque muita gente está tentando vencer o medo colocando um cintinho.
e não colocando algo de fato, agregando de fato segurança. O que é colocar um cintinho nesse panorama? É trabalhar talvez em plantões que ele julga ser menos complexos, é ter algum ou outro contato de WhatsApp ali que ele não conhece, que não tem know-how para poder ensinar ele, é fazer plantões com colegas que ele também não sabe se são bons o suficiente, se vão orientá-los. No fim, isso não gera... é se apoiar em flashcards, em dicas, em salvamentos do Instagram, por exemplo, ou em macetes e revistas de macetes. Isso é igual um cintinho do avião. Isso, no fim das contas, te dá, no máximo, uma falsa sensação de insegurança ou apenas uma segurança transitória no caso do avião derrapar na pista. Mas não resolve a sua insegurança de forma completa. E se não resolve a sua insegurança de forma completa, faz com que seu medo se torne ainda mais exacerbado. Então, o que eu quero discutir aqui com você hoje é como a gente consegue resolver as inseguranças. Como que a gente constrói, principalmente nesse início, quais as ferramentas que a gente pode ter para construir segurança. Porque o medo, talvez ele vai continuar existindo, mas o medo com segurança, eu consigo conviver com ele. E eu diria até que quando você é muito destemido, você é muito inconsequente também, né? Total. É quando, por exemplo, você é criança e você não tem medo do mar. Então você fica inconsequente, Perfeito. Você vai entrando e sua mãe gritando lá fora, volta, volta. Exato, muito bom. E você fica ali completamente inconsequente sem saber o que pode acontecer. Até porque o que é o medo? É você prevendo algo que pode acontecer, que não aconteceu, que pode acontecer e você sabe que vai gerar consequências negativas. E conforme a gente vai aprendendo e ficando mais velho nesse caso, a gente vai ficando mais medroso, né? Perfeito. Então, antes eu não tinha medo de montanha-russa. Hoje eu tenho medo, porque eu sei que se a montanha-russa cair, eu vou morrer. Então, e quando você é criança, você não tem muita noção das coisas e você vai. Então, quanto mais a gente vai aprendendo, a gente vai tendo noção do que pode acontecer. Então, eu tenho medo Os medos da vão via mudando, aérea. né? Eu tenho medo da via aérea, aquele friozinho na barriga. Eu tenho medo toda vez que eu entro numa intubação. Pô, total. Porque eu sei de todas as consequências que podem ter. Mas para cada consequência que pode ter, eu já tenho um plano Perfeito. esquematizado na minha mente. Dá segurança. Isso me dá segurança. Perfeito. Bom, a gente desviou um pouquinho do... Desviou não, acho que é a gente total. deu melhor. Desviou das minhas perguntas. Mas eu esperava algo diferente. Mas eu gosto do Gabriel, que ele vai falando e as minhas perguntas vão ficando de lado. Eu ainda... Vai. Não, porque eu tenho as questões do que eu acho de... Vai. Não, é isso mesmo. Eu acredito que quanto mais a gente vai aprendendo, a gente não perde o medo. Muito pelo contrário. Exato. Eu gostei muito do que você disse sobre ser destemido. Que aí eu até quero trazer até um alerta maior. Cara, se você não tá com medo de fazer um plantão... Tá errado. Tá errado, cara. Principalmente se você, entre aspas, eu não quero falar isso, mas vou falar, se você é uma criança, no sentido de experiência, sabe? Assim, de você tá ainda no começo da sua carreira. Se você tá nessa fase, se você não tá com medo, tem alguma coisa errada. E eu vou fazer comigo, né? Eu, no primeiro ano de formada, eu pegava plantão de pediatria. Hoje eu olho pra trás e eu falo, meu Deus. Eu também olho meu primeiro... O primeiro não, mas os primeiros plantões que eu fiz em Petrópolis, quando eu fui servir ao exército, eu também olho e falo, caraca, cara. Eu era destemido. Se bem que não, nem acho que era não, tá? Porque, honestamente, e aqui não é pra parecer nada, mas eu sempre tive... E é engraçado que eu aprendi isso cedo, Ju. Uma ferramenta que eu não vou contar ainda não, vou deixar daqui a pouco eu falo, que pra mim ela é a principal ferramenta para te ajudar a controlar a insegurança, resolver a insegurança, sem gerar prejuízo, obviamente, pro seu paciente. Então eu ia com medo, mas eu tinha uma ferramenta que eu descobri ela assim, eu acho que eu descobri ela no internato, acho que tem muito a ver com a minha jornada acadêmica, de ter ficado muito tempo em UTI, e aprendido muito com alguns mentores que me ensinaram, e não que tenham falado isso, mas isso para mim foi muito claro desde o começo. E para mim, essa é a principal ferramenta. Tem várias outras que vão te ajudar, mas tem uma que para mim, ela é
ela é universal, ela é aplicada para todo mundo que acabou de formar agora, saiu ali, ela pode aplicar essa ferramenta. E eu, desde cedo, percebi ela, sabe? E por isso que eu até me expus a situações que me davam muito medo, mas eu tinha essa ferramenta que me ajudava a me dar mais segurança. Fala logo aqui. Não, deixa pra aumentar o engajamento, daqui a pouco eu falo. Mas assim, eu olho pra trás e realmente hoje eu falo, nossa, coragem de pegar um plantão de pediatria, mas existiam outros plantonistas junto comigo, eu não tava sozinha, mas eu acho que vinha um pouco ainda dessa imaturidade do primeiro ano de formado, de você ainda vendo quais eram as opções de plantão, aí acabava que a pediatria oferecia um valor a mais, aí você se empolga, aí você vai, enfim. Mas hoje eu olho pra trás e me acho um pouco destemida, sabe? Sim. Talvez se eu tivesse a maturidade de hoje, eu não faria. Talvez você tenha a ferramenta que eu vou falar. Tinha a ferramenta. Tem? Você Conta tem? logo, Gabriel. Que... Aí, Luizão. Então prepara que isso vai dar corte. Prepara aí pra você gravar aí que vai dar corte esse aqui. Fala, qual que é a ferramenta? Não vou falar não. Sacanagem. Não, olha só. Então não vou falar uma ferramenta não. Vou falar pra mim. Toda pessoa que acabou de formar agora, ela tem duas ferramentas que são fundamentais e ela pode aplicar essas ferramentas em qualquer lugar. E essas ferramentas elas vão te ajudar demais a não ter ou diminuir a sua insegurança. Independente da capacidade técnica que você tenha, se você estiver o máximo de tempo ao lado do seu paciente, você garante que está entregando o melhor para ele naquele momento. O melhor que você pode dar. E acima de tudo, você garante que se tiver algum deslize, você está do lado para poder ajudar. É mais ou menos, fazendo a mesma analogia do piloto, é mais ou menos você souber que o piloto está o tempo inteiro preparado para o avião cair. E ele está o tempo inteiro preparado para o avião cair. Isso te dá uma sensação de segurança. Então, você, enquanto médico, se você se propõe a ficar do lado do doente o máximo de tempo, e aqui, cara, é o máximo de tempo mesmo. É ficar olhando, é voltar, é examinar, é conversar. Isso é uma ferramenta universal. Ela é aplicada para você hoje até o cara que formou, você, eu, o senhor que está aposentando o médico. Você pode ter certeza de uma coisa, os melhores médicos certamente usaram essa ferramenta desde o primeiro dia que formaram. E é muito forte, muito forte. E eu tô falando, paciente grave. Não, às vezes você tá com o paciente na medicação, que você ficou na dúvida. Cara, coloca ele lá na medicação, fica do lado dele, pergunta mais, tenta entender melhor a história, sabe? Avalia se ele não tem algum fator, alguma coisa de risco ali. Fato é que isso faz muita diferença. E a segunda ferramenta, essas duas ferramentas, elas fizeram muito sentido para mim desde o seu início. E eu acho que a turma vacila muito nessa segunda, que é, cara, estude no plantão. Quando eu saio de casa plantão e eu vou trabalhar, estudar, fazer aqui o que eu faço, eu tenho medo. E logo eu preciso vencer esse medo. Como que eu venço? Controlando as minhas inseguranças. Com quais ferramentas? Uma, do lado do doente. Segunda, estudando. Porque vai surgir. Sem sombra de dúvidas, vão surgir. E quando você está no começo da carreira, surgem muito mais, concorda? Uhum. Surgem muito mais questões que eu não... Tinham muito mais questões que eu não sabia do que questões que eu sei hoje. Hoje, quando eu vou para um plantão, tem coisa que eu continuo tendo coisa que eu não sei, mas tinha menos. Então, dentro dessa jornada, se eu estou me propondo a estudar dentro do plantão, a ter aquela dúvida e questionar, buscar um artigo, buscar uma aula, buscar um mentor, fazer qualquer tipo de conexão de estudo, isso vai te dando uma garantia. Porque, poxa, olha só, vê se não faz sentido isso que eu tô falando. Não, eu saio de casa pro meu plantão, formei agora, tá? Vou contar o que aconteceu comigo. Formei e tal, fui pro exército, já tive alguns plantões em lugares de mais baixa complexidade. Ainda assim, quando fui pro exército, cheguei no exército, cheguei num plantão lá de Petrópolis, lá no Alcides Carneiro. Cheguei lá, não tinha ninguém que fazia... Eram 4 médicos. Eu e mais 3. E tinha uma sala vermelha com 4 pacientes. Aí o pessoal tinha 2 que falam assim, e só tinha 2 consultórios, é meio doido, porque tipo, coisa meio maluca. Tinha 2 consultórios, tinha uma sala de observação e tinha sala vermelha. E como é que os médicos faziam? 2 iam atender o consultório, um ficava nessa sala de medicação para liberar e tal, e um na sala vermelha. Só que a galera não gostava de ir pra sala vermelha, e eles revezavam
esses 3... A gente revezava os 4. A ideia era revezar os 4. Porque quem tava na porta atendia mais, quem tava na medicação fazia menos, e a galera não queria estar na sala vermelha. Putz, eu peguei e falei, cara, deixa eu ficar na sala vermelha. Por isso que eu falei, talvez, um pouco destemido, porque eu tinha 2 meses de formado, apesar de muito tempo de terapia intensiva. Eu tô dentro do estágio de terapia intensiva desde o 5º período de faculdade. Então, já tinha feito algumas intubações e tal. Tudo. Mas veja, eu sabia passivamente. É diferente você saber ativamente você sozinho, né, tomar as decisões todas. E, cara, começou a chegar paciente, chegava paciente grave. Até o dia que chegou, eu já contei isso até em vídeo de asma e tal, na ventilação mecânica, chegou uma paciente com asma grave. Uma paciente com asma que eu não conseguia. Naquela ocasião ainda não tinha, eu até cheguei a usar, mas VNI era uma coisa muito esquisita, não tinha máscara, era uma coisa mais difícil do que é hoje. Tô falando de 14, 15 anos atrás. Então, o que eu tinha? Cara, eu não saí do lado da paciente com asma. Eu sabia, a minha segurança vinha disso, cara, você não vai ficar sozinho aqui. E se eu não souber o que fazer, eu vou tentar, vou correr atrás, mas você sozinho não vai ficar aqui. E eu fiquei do lado doente. E aí eu fui fazendo. E aí, faz beta 2. Cara, beta 2 não melhorou mais nada. Faz magnésio, posso fazer magnésio. Vamos tentar. O que eu faço no próximo passo? Estudar. Foi estudar. E naquela ocasião não tinha tanta internet, não tinha MD Plus, não tinha... Barça? Cara, eu usava esses livrinhos aqui, já tinha. Olha que doideira, isso aqui já existia. Eu não sei quando que é o primeiro curso desse livro. Pra quem não tá vendo, pra quem tá escutando o podcast, tô falando aqueles livros de emergência da USP. Essa é a 14ª edição. Não sei de qual ano que é esse aqui. Deixa eu ver de qual ano que tem. Aquele ali é a 2ª, ó. Esse é o... Cadê? Aqui, esse é a 2ª edição. Não, esse é do Daniel Camisão. É, Daniel Camisão. Tem um que é meu. O meu tá lá em casa, depois eu até posto foto. Esse aqui de qual ano? É de quando eu tava formando. Primeira edição, 2006. Então eu tô falando disso aqui em 2010. Era a 5ª edição que eu usava. Eu usava muito esse livrinho. E eu já tinha comprado o curso da Manoli, até do professor Luciano Azevedo, de emergências. Então eu tinha acesso, eu conseguia acesso pelo computador. Chique, hein? Naquela época, eu não tinha no celular, não era... Chique, cara, a gravação do curso era horrível, velho. Era horrível, assim, era muito ruim, porque era um ao vivo, gravado na câmera ruim, era muito doideira, Luiz, antigamente. Áudio horrível, você não tinha que ficar aumentando o volume pra você poder ouvir o áudio. Mas era que tinha. 2010. Não. Mas eu tinha acesso, porque eu tinha comprado e tal. Ou seja, eu já tava me preparando, estudando. Então o que eu descia? Putz, asma. Cara, chegou a paciente com asma, o que eu vou fazer? Vou ficar do lado dela. Porque, cara, ela não vai piorar sem eu perceber. Então, já tô mais seguro, tô com menos medo. Mesmo que, putz, mas Gabriel, mas você não era o cara mais experiente pra atender ela ali e tal. Não, eu sei, mas eu, sem sombra de dúvida, eu era o cara mais dedicado. Então, eu tô do lado dela. E aí, quais eram as etapas que eu podia fazer? É óbvio que eu não sabia, porque eu não decorei todos os manejos e tudo. E eu não tinha um flashcard pra poder falar. Não, eu ia estudar. Eu abria o livro do lado do doente. Eu ficava sentado lá do doente e abrindo. Peguei meu livrinho da Manoli, a asma e tal, que eu posso fazer, qual a dose que eu posso fazer e tal. Putz, fiquei na dúvida. Porque a paciente não melhorou, Ju. Não melhorou. Nossa, eu nunca vou me esquecer. Tô vendo. E aí, você lembra o nome dela? Não lembro, sou péssimo de nome. Eu falei que era Alcides, não, isso era até na UPA Petrópolis, que eu fui pra Alcides depois. Alcides era o hospital, tinha UPA. Aí abri o filme, o computador que ficava lá era desktop, não era coisa. Abri, assisti a aula e eu do lado da doente, botando oxigênio, fazendo broncodilatador, de olho nela se ela tava fadigando e tal. Cara, tinha na aula, eu me lembro, eu tô contando, tô me lembrando ainda mais. Na aula ele fala, olha, se você tentou tudo... Ele falou bem assim, rasgado, eu te sugiro entubar essa doente o quanto antes. Porque, apesar de asma ser muito difícil de ventilar, se você já tentou e não resolveu, se você depois... vai ser muito mais difícil. E hoje isso pra mim é até óbvio, mas olha como é que na época não era, o tanto que eu, inclusive, gravei. E aí, isso foi tão marcante, porque hoje eu falo muito nas aulas de ventilação mecânica sobre asma, como ventilar paciente com asma, porque depois foi outro problema. E aí eu falei, cara, vou entubar. Só que, poxa, eu tinha entubado 2, 3 pacientes naquela ocasião. Não tinha entubado muita gente. Mas eu tinha a segurança de já ter estudado uma viária difícil, de ter me preparado, de ter o curso, voltei, vi o que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que posicionar, deixar o oxigênio no talo, enfim.
E acabou que a coisa aconteceu. Eu me lembro de sair assim, ensopado de suor, cara. Ensopado. Nervoso. Nervosismo puro. Frequência cardíaca, 150. Eu lembro, cara, assim, eu não sei, né, eu sou uma pessoa bastante religiosa, cristã. Eu lembro, caraca, olha que doideira, né? Eu tô arrepiado. Eu lembro até hoje que eu entubei rezando. Eu peguei o tubo, peguei o laringo, Luizão, sei que também juro, peguei e eu fui rezando, assim, na minha cabeça. Eu não tava nem olhando passo a passo, né? Eu tava só rezando, assim. Não, porque entende? Eu tinha medo, mas existia uma segurança de eu estar fazendo a coisa, de eu ter estudado, de eu ter me preparado para aquilo. Era eu que tinha que fazer. E com isso eu fui. E eu me lembro que a primeira tentativa não foi fácil, assim, não consegui fazer, ela era paciente obesa. Não consegui entubar, assim, não consegui entubar, não consegui laringoscopar. E eu lembro, cara, por que eu lembro que eu tava rezando? Eu rezando, assim, e eu fui com um tubo e ela meio que deu a tossida. Aí você viu. Aí eu vi, ela quase fez um vácuo, cara. Eu não esqueço isso até hoje, Luiz. Sou devoto do Nossa Senhora de Fátima. Eu lembro que eu fui rezando a Ave Maria, assim, na minha cabeça, sabe? E pô. Mas entende, eu não fiz uma... Por mais que eu esteja falando disso, possa parecer, eu tô querendo dizer que eu tinha medo. Mas eu não tinha um despreparo. É claro, eu não tinha experiência. Mas eu não tinha despreparo. E além do despreparo, eu tinha duas coisas. Ferramenta de estudo e a minha vontade tá do lado do doente. O tempo inteiro do lado do doente. Então, para mim, essas duas ferramentas são universais. Elas são aplicadas por qualquer médico e em qualquer fase. E elas devem ser aplicadas. Inclusive, para mim, hoje, muito mais velho. Entendeu? O que você acha que a faculdade Nossa, falei pra poderia... caramba, né? Falou. Poderia Caraca, aplicar para, às vezes, tentar deixar, né, esses recém-formados aí um pouco mais seguros? O que você acha que a faculdade não ensina? Ô, Ju, acho que isso é um grande problema, tá? É um problema seríssimo que a gente tá vivendo. Por quê? Porque na minha época de formação, eu falei que eu fiquei muito tempo dentro de uma UTI, né? Cara, a minha turma era 50 alunos, eu tinha um hospital, não tinha outra turma, outra faculdade concorrendo a esse hospital. Então eu tinha espaço. E na minha opinião, essa época era isso que eles faziam. E era bom. Acho que podia ser melhor, mas era bom. Tinha espaço, tinha coisa. De lá pra cá, e aqui não tô entrando no mérito de abertura se tá certo ou errado, mas abriram-se muitas universidades, muitas vagas. Inclusive minha própria faculdade hoje tem. Já quando eu me formei tinha 80 alunos, depois hoje deve ter mais que isso. Né? As turmas abaixo tinham 80 alunos. Então, hoje você tem faculdades tem muitas faculdades, os hospitais não estão preparados. E aí, com isso também, por conta do grande aumento de número de alunos, aumentaram o número de residentes. Então, o aluno ainda fica também menos exposto a este ambiente. E eu não vou entrar no mérito aqui nem um pouco de questão geracional, sabe? Do cara que tem interesse ou não sei o quê. Não vou entrar nesse mérito. Mas, então, ou seja, a gente tem um problema real, que é a falta de espaço para o aluno se dedicar. Eu tenho uma opinião, que eu apresentei essa proposta para uma universidade aqui do Espírito Santo. Até hoje estou esperando a resposta ainda. E eu acho que eles vão perder muito se eles não entenderem que isso é o caminho do futuro. Que é o seguinte: as faculdades, elas são curriculares. Então existe todo o currículo que está lá, está descrito, elas são caras, ou mesmo federal, tem que ser feito aquilo, o MEC determinou, o CRM determinou, então tem currículo. Esse currículo hoje, por essa questão de falta de espaço, professores também, que talvez, por conta da quantidade, não estejam tão preparados assim para estar numa sala de aula de medicina. E não é crítica, estou aqui ponderando pontos. Então, professores, falta de espaço, excesso de aluno e um negócio engessado que eles têm que entregar. Eu acho que as faculdades, elas devem criar sistemas, Ju, que esteja agregado ao valor da faculdade, valor monetário da faculdade, ou que ela ofereça isso ao aluno para que ele pague. Mas ela vai precisar, o sistema educacional médico vai precisar criar subterfúgios extracurriculares que vão além do que é determinado para se formar em medicina, para que você se forme um médico mais capacitado. Esses extracurriculares não vão ser para todo mundo, infelizmente. Ou pelo menos, ao longo da jornada, ele vai diluindo para que algumas pessoas, para que todos tenham acesso. Mas
aqueles médicos que já desde o início demonstram e se tornam, têm interesse em se desenvolver, eles vão precisar eles precisam que a faculdade dê para eles essas possibilidades. A única solução que eu vejo ou é abrir um monte de mais de hospital, as faculdades sendo responsáveis por coordenar seus hospitais e abrir no hospital para isso, coisa que eu acho difícil, demora, ou então ela terceirizando uma parte do ensino dela para esse ensino extracurricular, porque aí o extracurricular você tem liberdade. Então eu vou te ensinar a ser a médico de tal jeito, vou te treinar em via aérea numa situação real, só que, claro, obviamente, isso tudo tem que ter uma organização para isso. Mas, na minha opinião, é uma amplificação do que é extracurricular. Enquanto as faculdades não fazem isso, os próprios alunos têm condição de fazer isso buscando através de ligas, de estágios, mas o médico que está nos ouvindo hoje, ele que está em formação ainda, ele precisa pensar em algo extracurricular. Até porque, concordo que todas as faculdades têm o mesmo currículo. Então, se a gente está falando de um mercado futuro competitivo, você precisa buscar algo além do que está igual de todo mundo. Então, além do currículo, o mercado vai se tornar mais competitivo. Quanto mais extracurricular você tiver, melhor você vai ter, mais capacidade você vai ter de concorrer a esse mercado. Em relação a isso extracurricular, né, durante a minha faculdade inteira, assim, acho que desde o segundo período eu estive envolvida em projetos extracurriculares. Alguns mais interessantes, outros menos, mas assim, era uma forma que eu tirava um dinheirinho, né, ganhar um trocadinho, era muito legal. Eu também. Nem sei isso como que tá agora, não sei. Você se paga, né? Na época eu ganhei muito, assim, ajudou muito a pagar a minha faculdade. E durante a faculdade toda, e principalmente no final, assim, envolvida com liga, eram as ligas que traziam muita oportunidade de estágio. Então, eu fiz muito estágio em sala de emergência, em sala de trauma, muito vinculado à liga. Então, eu só tenho tido a percepção, bom você falar isso, porque assim, eu tenho tido a percepção que as ligas se tornaram apenas um meio para um certificado que serve para colocar no currículo, que ganha ponto, ganha ponto na residência ou com os pais. Para tirar uma fotinho lá de jaleco. Exato. E não é isso. A galera tem que entender que a liga é sobre o conhecimento. É sobre você não tem que ganhar nada. No máximo tem que ganhar mais conhecimento. A nossa liga que é MD, que a gente criou de maneira independente com os acadêmicos, a gente até dá diploma, mas o cara que frequenta, ele ganha o quê? Estágio. Ele ganha o quê? Curso. Ele ganha mais conhecimento. Então a liga ela te dá conhecimento e ela tem que te estimular a ganhar mais conhecimento. Não pode ser por conta do certificado. Entendeu? Tem que te dar experiência, né? Eu acho que a experiência é o foco. O extracurricular é isso. Porque, querendo ou não, teoria, a gente consegue ter acesso, a gente lê, dá até pra estudar em casa, você pode... Né? Mas a experiência, o contato com o paciente, o contato com a família, cada paciente vai ser de uma forma. Isso não tem como você aprender no boneco, isso não tem como você aprender fora da área de prática. E outra coisa que, assim, é muito prático, e aí, voltando na questão de habilidade, de ferramentas para te tirar o medo do plantão. Que eu acredito, não, tenho certeza absoluta, que a faculdade não te forma com algumas coisas que eu vou chamar de funcionais do plantão. Você não aprende a fazer uma prescrição direito. Você aprende a decorar um fast hug. Mas você não aprende E, cara, o médico só existe por causa da prescrição. A gente até aprendeu que agora aumentou, né? Agora fast hug bid, né? Daqui a pouco fast hug Ferrari, BID. Horrível essa piada também, mas enfim. O fato eles te ensinam a decorar a prescrição. Eles te ensinam a dar um comando para a enfermagem, não liderar e organizar. Essas são ferramentas que vão te trazer extremamente mais conforto, muito mais segurança. Por quê? Porque eu sei lidar com a minha equipe. Eu posso contar um outro caso, por exemplo, que era uma paciente extremamente obesa e eu tentei entubá-la da primeira vez, não consegui, isso já mais velho, já na residência de terapia intensiva, mas fazendo plantão fora. Cara, não consegui entubar a primeira vez, não consegui entubar a segunda vez, meu braço cansou. Cara, o fisioterapeuta, meu amigo, falou, Gabriel, vou te ajudar aqui, eu faço a laringoscopia. Ele entrou com o braço dele, era um cara fortão, fez a laringoscopia, eu fui ajeitando o braço dele. Cara, isso é liderança de equipe.
Porque o cara não tava ali pra poder... Pô, esse médico otário que não conversa comigo direito, que não me trata direito. Não, cara, o cara tava ali pelo paciente, mas também por mim. E isso é uma ferramenta fundamental. Eu vejo muito aluno chegando, muito médico novo chegando no plantão e tudo mais, e não sabe se comunicar, não sabe liderar aquela equipe que ele é o líder. E isso traz insegurança, porque a equipe não tá contigo. Uhum. É como se o piloto de avião que a gente tá fazendo analogia lá, os mecânicos, as aeromoças, e ele tá sozinho. Se ele estiver sozinho, ele vai ter muito mais medo de pilotar esse avião, concorda? Então, liderança, prescrição, evolução, fica todo mundo com muito medo do que vai colocar na evolução quando tem um paciente mais grave, alguma coisa que aconteça. Por quê? Porque a faculdade não te ensina, usa o SWAP. Na aula de semiologia, na aquele aula de negócio lá semiologia, enorme, tem um monte cheio de de coisa, informação. entendeu? Inclusive eu sigo o professor Porto, o cara é brilhante, mas assim, a gente tá numa outra era e algumas coisas, eu não tô aqui criticando o Porto não, pelo amor de Deus. Ele mudou a nossa história. Mas na hora de ir lá, na prática, você tem tempo, cara. Você não tem tempo. No plantão você não tem tempo pra ficar fazendo uma análise, em casa de pau a pique, tinha um escrevendo besouro. uma evolução. Só que aí na hora que chega, putz, te dá medo, porque você não sabe o que escrever. Aí escreve mal. Aí escreve mal, toma um esporro. Ou alguém chama atenção. Ou alguém critica. Aí já fica o quê? Mais inseguro. Então olha o tanto de ferramenta que a gente tem, que a faculdade ensina. Isso é que eu poderia ficar aqui 2 horas tentando cada uma. Interessante, Gabriel, que a gente tá com um curso novo aí, chama Plantonista MD. É um curso que vem justamente nessa pegada de ensinar a galera a arte de liderar, a arte de se comunicar com a equipe, comunicar com a família. Comunicar com a família também não é fácil, cada família é de uma forma. Verdade, nem falei da família ainda. E, enfim, essas habilidades que realmente, pelo menos, não sei se mudou agora a faculdade, né? Mas na minha faculdade eu não tive acesso. Não mudou, não. Não tive acesso. E mesmo que tem ainda dentro da faculdade, Ju, é o que a gente tá falando. São coisas que você precisa de... Primeiro, se você estudar isso mais de uma vez, não tem problema nenhum. Sabe? Não é uma coisa que você acaba. Todo dia a gente discute sobre prescrição, sobre como montar a prescrição. Todo dia a gente discute como falar. Você vai fazer uma reunião com a família. Você fez uma reunião com a família... Que foi duríssima. Entende? E a gente discutiu depois sobre como foi a reunião com a família. Fez um debriefing pra poder pensar. Então, ou seja... A gente tem que parar com isso também, tá, Ju? Às vezes a gente fica assim, mas você não teve na faculdade, ou isso... Cara, se você teve, que bom. Continua praticando. Você acha que eu não estudo coisa que eu já estudei? Ô, Ju, eu estudo toda semana, pelo menos, sei lá, quase toda semana, um artigo de choque. Você acha que eu nunca estudei? Tive aula, curso, congresso, tem porrada de coisa disso. Dou aula disso e continuo estudando. Sim. Então não tem erro nenhum em você estudar algo que você já estudou. Com uma outra perspectiva, com uma outra visão, com uma outra experiência, ainda mais quando você está no começo, pegando uma experiência de gente mais velha. Legal. Hoje em dia, isso mudou, só concluindo, isso revolucionou o ensino médico para mim. Porque o ensino médico, o ensino de uma maneira geral. Porque tanta didática, tanto as ferramentas online, tanto um monte de coisa, fez com que a gente tenha acesso a mentores, a professores de uma maneira muito mais íntima. Sim. E, cara, você ter acesso a professores e mentores é dar um salto temporal. Você sair de 2024 e ir para o Gabriel de 2027, porque eu aprendi coisas com um cara que está muito mais à frente. Então isso é um salto temporal. Você consegue viajar no tempo? Eu consigo. Estudando e sendo mentorado por pessoas que já viveram aquilo. Então, a partir de agora eu tenho um outro ponto para começar. Legal. Quem quiser ter acesso ao Plantonista MD, a gente vai deixar o link aqui. Você que é a garota da... A gente vai deixar o link aqui embaixo, né, Luiz? Tem aula lá? Vou dar aula lá? Você vai me botar para dar aula? Eu tô pensando ainda se eu vou dar essa chance pra ele. Talvez eu deixe lá um negocinho pra você. Caraca. Pessoal, muito obrigada. Assim, a gente poderia passar aqui mais um tempão conversando, né? Vocês sabem que o Gabriel gosta um bocado de conversar. Obrigado, Gabriel, pela sua presença. A cara dela. A cara de Luizão. Muito se alguém quiser a obrigada. parte 2 desse aqui, bota aqui no comentário que a Ju vai ter que me aturar mais. Faz a campanha aí. Quero a parte 2. Escreve aí nos comentários. Agora a gente vai ver, hein? Se você não quiser, mentira. Depois dessa, melhor cortar. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Um beijo, obrigado.